Hoje o nome limpo, temos vestes lavadas, tudo foi o Senhor que fez na nossa vida. Que esse desejo esteja dentro do nosso coração, ardendo, queimando dentro de nós. Anseio pela presença do Senhor todos os dias da nossa vida. Todos os dias da nossa vida. Todos os dias da nossa vida. A nossa carne quer fazer a vontade dela, mas eu declaro em nome de Jesus. Eu quero fazer a vontade do Senhor. Eu quero a presença do Senhor. Eu desejo a presença do Senhor. Que essa também seja a tua vontade. Em nome de Jesus, igreja. Aplauda esse Deus maravilhoso. Porque só Ele é digno, só Ele é digno. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Pode sentar no seu lugar. Seja muito bem-vindo. Queria chamar as crianças. Queria já convidar as mulheres. Terça-feira nós temos encontro de mulheres. Eu quero contar com a presença de todas vocês, amém? Para o nosso momento. Em nome de Jesus. Terça-feira, 7 horas aqui na igreja. Encontro de mulheres. Amém. Será uma bênção, hein? Estende as mãos para cá, igreja, para as nossas crianças. Amém. Em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, abençoa cada família aqui representada. Cada criança, vem abençoando durante esses dias, durante essas férias, durante todos os momentos de suas vidas. Para a tua honra e para a tua glória, que elas aprendam um pouco mais hoje sobre a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, e a igreja diga amém. Dá mais uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia. Amém. Boa noite, povo de Deus. Seja bem-vindo à casa do Senhor. Vamos para o nosso momento de dízimos e de ofertas. Se você quer dizimar nessa noite, se você quer ofertar, levanta a tua mão, que a tia Lília está aí distribuindo os envelopes, amém? E eu gostaria de ter uma breve palavra com você, que está lá no livro de Atos, no capítulo 20, versículo 35. Essa passagem é bastante conhecida por todos nós, e ela diz o seguinte: em tudo o que fiz, mostrei a vocês que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus. Mas bem-aventurado é dar do que receber. Essa é uma frase que ela é bem conhecida pela gente. Afinal, esse versículo ele é muito conhecido. Mas bem-aventurado é dar do que receber. É muito bom a gente receber as coisas, não é? É muito bom a gente receber um presente, é muito bom a gente receber uma ajuda, é muito bom a gente receber uma bênção, algo que a gente estava esperando ou algo que a gente não estava esperando, mas que o nosso coração estava ansiando. E a gente é muito feliz quando a gente ganha algo de alguém. Mas, sendo sincero, não é sobre isso. Não é só sobre receber. É legal sim você receber as coisas, mas a palavra de Deus e o Senhor Jesus nos diz que mais bem-aventurado e mais feliz você é se você dá do que você recebe. A palavra de Deus ela é bem clara nesse sentido, e aqui é mais um ensino do Senhor Jesus que é contra esse mundo. Esse mundo a todo momento diz que a gente tem que ter as coisas, ou esse mundo prega que a gente deve ser egoísta. Da gente não dividir, da gente não compartilhar, da gente só reter pela gente, da gente só construir as coisas pelo nosso próprio bem, pela nossa própria vontade ou para o nosso conforto. Porque a gente quer as coisas que esse mundo nos oferece, a gente quer o conforto que esse mundo nos oferece. Mas o Senhor Jesus é que Ele está te chamando, que melhor é você dar, melhor é você compartilhar do que você receber. Na palavra de Deus isso é bem claro. Essa semana, durante esse período do curso de teologia, a gente estudou uma matéria específica só sobre dinheiro. Mas não só para falar sobre dinheiro, mas para nos chamar a sermos generosos.
devemos ser cristãos, devemos ser filhos de Deus que são generosos, porque o Senhor Jesus nos chama para isso. Enquanto o mundo prega que a gente tem que ser uma coisa, o Senhor Jesus diz que a gente tem que andar contra a maré e ser alguém que dá, ao invés de alguém que espera, de alguém que só recebe. E aqui não é só sobre dízimos, não é só sobre ofertas. O Senhor Jesus nos chama para sermos generosos em tudo. Sermos aqueles que compartilham as boas novas, sermos aqueles que compartilham o amor. Porque o teu dízimo, a tua oferta vai valer aquilo que tem no teu coração. E devemos ser cristãos que dizimam, que ofertam com amor, com justiça e com fidelidade. Esses são os princípios importantes que você tem que ter no teu coração, de você semear com alegria na casa do Senhor, mas de também você compartilhar o amor, porque tudo que a gente tem foi o Senhor quem nos deu, e não adianta a gente reter só para a gente, porque aquilo vai se esmorecer, aquilo vai se acabar. Mas se você compartilha amor, se você dá atenção a alguém que está precisando, se você ajuda alguém que está precisando, não só esperando você ser beneficiado com aquilo, mas você ser generoso, você vai estar pregando a palavra de Deus e dando glórias e honras ao Senhor. Portanto, com o teu dízimo, com a tua oferta, isso não é diferente. Seja generoso, tenha dentro do seu coração a alegria, não somente a obediência que nós temos que ter em primeiro lugar, de trazermos os nossos dízimos, as nossas ofertas, mas tenha dentro do seu coração a generosidade e a alegria de: Senhor, eu vou te devolver aquilo que tu já me deu, porque não é meu, mas é teu. E se eu tenho, é por causa da tua graça que tu me abençoou. Então, seja alguém generoso em tudo, nos seus dízimos, nas suas ofertas, mas seja um bom amigo, seja um bom funcionário, seja um bom filho. Dê de coração, não só esperando você ser beneficiado. Porque esse mundo que prega que a gente deve ser egoísta, não é isso que o Senhor Jesus nos chama para ser. Ele chama para a gente ser generosos e dar glórias e honras a Ele através da nossa atitude. Por isso, se você quer dizimar, você quer ofertar nessa noite, levanta a tua mão e dizima com alegria e com o seu coração muito grato, porque afinal, a gente está muito melhor do que a gente merece por causa da graça do Senhor Jesus. Amém? Aos seus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, o meu perfume e minhas lágrimas que vão cair. Basta um olhar no teu rosto, eu fui perdoada logo que te vi. E todos os meus tesouros eu vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado. Amém? Você pode trazer os seus dízimos, a sua oferta, e fique de pé para que a gente possa orar por esse momento. E não importa o preço do
perfume derramado, a tua presença vale mais, a tua presença vale mais. Amém. Amém, Senhor Deus. Levanta a tua mão, Pai. Nós te agradecemos e te louvamos, Senhor Deus, por esse momento, Senhor Deus, da gente poder depositar na tua casa, Senhor Deus, a gratidão do nosso coração, Senhor Deus. Não somente, Senhor Deus, uma obediência, Senhor Deus, mas também a gratidão, Senhor Deus, porque tu tens sido fiel, tu tens sido bom em nossas vidas. Nos dá e nos ensina, Senhor Deus, a ter esse coração grato e fiel a ti, Senhor Deus, em obediência, Senhor Deus, não somente porque tu nos pede isso, mas porque, Senhor Deus, nós queremos te honrar e te alegrar, Senhor Deus. Assim, Senhor Deus, abençoa as nossas vidas, ó Pai, com os recursos que tu sabe que a gente precisa. Não aquilo que a gente somente almeja, mas com aquilo que o Senhor sabe que a gente precisa ter conforme a tua vontade. Senhor Deus, e guarda a vida e as casas de cada um, Senhor Deus. Isso em nome de Jesus. Amém e amém. Dê uma salva de palmas. Glória a Deus. Quantos estão felizes, meu povo? Está feliz mesmo? De verdade? Glória a Deus. Se você está feliz de verdade, significa que Deus está com você. Amém? Querido, esse é o nosso maior patrimônio. A palavra fala que essa é a paz que excede o entendimento. Então não depende da situação. Eu estou feliz com Jesus. Eu posso até ousar em dizer que em Jesus não há preocupação. Porque a preocupação, ela é o contrário da confiança. Quando você confia, ainda que ande no vale da sombra da morte, não temerá mal algum, porque o Senhor estará contigo. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Efésios 6:18. Eu quero muito ministrar essa palavra essa noite, porque é a palavra que tem ardido no meu coração esses dias. E eu não sei você, mas quando a gente tem uma palavra ardendo no nosso coração, aquilo toda hora fala com a gente. Toda hora, às vezes um pássaro passa e você vê o pássaro voando e não depende do pássaro. Essa semana eu vi 2 urubus voando. Aí eu disse assim para a Débora: olha, uma águia. Porque se eu dissesse que era o urubu, quebrava logo, que a gente é meio preconceituoso. Vocês estão ouvindo direitinho? Está chegando aí o som? Beleza. E aí eu vi aqueles 2 urubus planando. E eu disse assim: meu Deus, é uma sensação que eu nunca vou ter, né? De planar assim, mas deve ser muito bom. Muito bom planar ali. Aí eu disse assim para Patrícia: Patrícia, tu sabe qual é a única preocupação deles? Aí a Patrícia olhou para mim assim e disse assim: qual? Encontrar uma carniça. Alguém está entendendo? Ah, meu Deus. Mas a pergunta para nós é: qual é a nossa preocupação? Porque a carniça para eles é o alimento, sim? Então a única preocupação, eles estão planando. E a gente estava na praia, né? Eles planando. Gente, o sol parecia que ele estava dourando tudo. Aquele cenário tudo dourado. Lá de baixo, agora tu imagina lá de cima. E eu disse assim: rapaz, eles estão lá vendo tudo isso, e a única preocupação deles é aquilo que interessa. É interessante, eu quero que você segure isso. Então vamos lá, Efésios 6:18 diz assim, a palavra do Senhor: orando
orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra de quê? Com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador, aonde? Em cadeias ou em prisões, para que eu possa falar dele livremente, como me convém falar. Ora, para que vós também possais saber dos meus negócios, do que eu faço. Tinico, irmão amado e fiel no ministério do Senhor, vos informará de tudo. Essa palavra, ela é tão poderosa. O apóstolo Paulo, ele traz uma afirmação tão poderosa, uma oração tão preciosa. Orem por mim, para que eu possa abrir a minha boca, mesmo estando em prisões, para que eu fale livremente. Então está totalmente falando sobre confiança, sobre confiar em Deus. Então nós conversamos um pouco domingo passado sobre paz, e como muitas vezes nós perdemos a nossa paz por pouca coisa, às vezes pela vida dos outros. Alguém fala alguma coisa, ou alguém é de algum jeito, ou alguém deixa de agir por alguma coisa, a gente vai e perde a paz, seja na família, seja no trabalho, seja na igreja, seja onde for. E nós falamos que quando a paz é nossa, ninguém consegue roubá-la, mas quando a gente dá aos outros, todo mundo tira. Então qualquer situação pode fazer com que você estrague o seu dia, a sua noite, o seu momento. E nós falamos que nós devemos ter a nossa paz como patrimônio. O que é patrimônio? Algo de muito valor. Então hoje eu quero continuar nesse mesmo caminho de paz. Mas Efésios 6 fala sobre confiar, vigiar. Ele vai dizer assim: olha, vocês têm que vigiar, para que essa paz permaneça em vocês. Vocês têm que vigiar, vocês têm que se esforçar, para que essa paz, e orem para que essa paz também continue em mim. Alguém está aqui? Alguém está entendendo? Então nós temos que ter esse esforço essa noite, irmão. Esforços de paz. Uns para com os outros, mas também para nós mesmos. Então vamos lá. Aqui fala sobre uma proteção. Uma proteção contra pequenas situações ou grandes situações, mas em um nível emocional e espiritual. Porque quando nós estamos com o nosso emocional ou o nosso espiritual fraco, a gente acha que tudo é muita coisa no exagero, ou então que tudo é besteira. Quando nós estamos com o nosso emocional fraco, nós vamos estar nos envolvendo em qualquer cilada. Mas também quando nós estamos no nosso espiritual fraco, a gente não enxerga as ciladas. Você vai entender. Então, nós temos que fortalecer. Hoje eu conversando com alguém, e alguém me falou algumas coisas que é lógico, não tem coisa que é lógica, que não tem com a gente concordar, pelo menos para os crentes. Se alguém vier me convencer, gente, não faz comigo. Não faz comigo. Não vem me convencer do porquê você não faz o seu devocional. Não faz isso comigo. Porque se você vier me convencer nisso, na minha cabeça você está desconvertido. Ah, porque o Senhor é religioso e você é crente. Eu sou religioso fazendo devocional e você que nunca faz é o crente da conversa. Vamos ver, né? Alguém está por aqui? Ah, mas é porque o Senhor exagera tudo e tu minimiza tudo. Porque tu está fraco espiritualmente. Então na hora que eu vi aquela pessoa falar, a única coisa que veio na minha mente foi perguntar a ela assim:
tu não fez teu devocional hoje, né? Porque é nítido quando a pessoa não faz o devocional, ela está fraca. Agora, o porquê, se você sabe disso, você continua não fazendo? Fala comigo, espiritual. A Sara estava falando perfeitamente aqui o que acontece com a gente. Perfeitamente aqui. Mas tem que rasgar o nosso coração, como ela estava cantando. Lamento de viver indiferente, lamento de não cantar de coração. Pelo amor de Deus, leva-me ao primeiro amor. Alguém está entendendo? Então, querido, o problema não é você não fazer o devocional, é você achar que é normal. É você achar que Deus vai entender. É você achar que o diabo não está se aproveitando de você porque você está fazendo isso. Então você começa a aumentar tudo ou a diminuir tudo. Vamos lá. Emocionalmente, você aumenta tudo. Ai, que exagero. Ai, que não sei o quê. Ai, que aquilo me ofendeu. Ah, o jeito que o pastor pregou me ofendeu. Ah, o jeito que o líder falou, aí eu fiquei chateado com aquilo. Ai, ainda tem muita gente religiosa no mundo. Você está exagerando. Nós somos crentes, amém? Então nós vamos sempre pregar sobre a pornografia. Se você estiver acessando ou não, nós vamos pregar contra. Se você estiver adulterando ou não, nós vamos pregar contra o adultério. Então, quando alguém pregar sobre as coisas erradas, que mesmo que você faça, arrependa-se, não exagere. Alguém está aqui? Ameniza, cara. Está errado mesmo. Agora, quando você está fraco espiritualmente, tudo você acha, não vê problema nas coisas. Não, isso aí. O que tem faltar um culto? Gente, o que tem faltar o culto? Não é você faltar o culto, é porque você falta o culto. Você falta o culto porque você não fez seu devocional. Você falta o culto porque a palavra não é suficiente para você. Você falta o culto porque você não entendeu por que você tem que vir para o culto. Michael, você entende por que você tem que vir para o culto? Pois me diz aí. Vem cá, eu vou te desafiar. Vem aqui na frente. Você vai dizer agora por que você tem que vir para o culto. Não seja influenciado por mim. Fale segundo o que eu tenho conversado com você e eu tenho visto. Que você suba aqui. Fale por que você tem que vir para o culto. Porque eu preciso disso. Preciso da presença do Senhor. Eu sei quem eu sou sem Ele. Eu sei quem eu sou sem vir para o culto. Então não é sobre cumprir uma agenda. É porque eu sei que eu preciso disso. Basicamente. Aplaude mais forte, irmão. Mesmo que você não concorde, ele está exagerando. Eu consigo faltar o culto e continuar machúrias cantaraias. Consegue nada. Você falta o culto exatamente porque você não é machúrias cantaraias. Porque se você fosse machúrias cantaraias, você sedento pelo culto, por uma vigília. Menino, quando a gente está cheio do Espírito Santo, as pessoas convidam para aceitar Jesus, dá vontade da gente ir. Para quê? Só para estar lá. Pastor, acho que o senhor está exagerando. Você está fraco espiritualmente. Pastor, eu acho que o senhor está magoando demais. Você está fraco emocionalmente. Está se magoando com tudo. Alguém? Mas eu não estou falando dessas coisas, gente. Eu quero falar de paz. Mas é exatamente isso aqui. Eu preciso ir ao culto porque o culto me melhora. Agora, se eu vou para o culto e não escuto o culto, realmente eu concordo que vir para o culto é uma perca de tempo. Você passa o culto todo dormindo. E por que passa dormindo? Porque você está morto espiritualmente. Se hoje é domingo e você não trabalhou e você dormir nesse culto, você está morto espiritualmente. Se você trabalhou, estou calado, quem trabalha está cansado. Amém? Pastor, já estou me magoando. Está muito fraco emocionalmente. Pastor, acho que o senhor está exagerando. Você está muito fraco espiritualmente. É simples assim. Mas vamos lá. Nós temos que fazer isso com toda a nossa força. O nosso patrimônio, ele tem que ser guardado
com todas as nossas forças. E eu estou falando de paz. Porque tanto o teu emocional como o teu espiritual, ele vai garantir a sua paz. O emocional porque você não vai se magoar com tudo, se entristecer com tudo, ser roubado por tudo. E o espiritual é porque você vai ser tão fortalecido que não importa o que acontecer, nada poderá separar você do amor que há em Cristo Jesus. E isso é confiança. Aleluia. Então vamos lá. Existe uma batalha espiritual. E eu estava dando mentoria esses dias. E toda vez que eu vou dar mentoria, eu me apaixono por o que está escrito lá, porque eu lembro que Deus falou comigo naquele tempo. Então existe uma batalha espiritual. Existe uma razão para a paz. A paz, ela não é dada por qualquer coisa. A paz é aquilo que faz você construir um reino. Fala comigo, a paz é aquilo que me faz construir um reino ou construir algo. A paz, ela vai fazer com que eu construa um reino em mim, o reino de Deus. É por isso que na história de Salomão, Deus fez Salomão um rei de paz. Por quê? Quem lembra da história? Por que Salomão foi feito um rei de paz? Por quê? Porque Davi era um rei de guerra. É por aí, mas não é por esse motivo. Qual é o motivo que Salomão foi feito um rei de paz? Davi tinha um pedido no coração dele, construir a casa de Deus. Só que Deus disse: Davi, as tuas mãos é sujas de sangue. Você não tem paz para isso. Teu filho Salomão construirá. Olha isso. Então Deus deu paz a Salomão simplesmente para que Salomão pudesse construir um templo. Um templo ao qual ele mesmo disse: eu não posso morar em um templo feito pela mão do homem. Mas Davi tinha esse pedido. E Salomão fez a oração perfeita. Ele disse: Senhor, que eu possa construir um templo aonde o enfermo seja curado, aonde o órfão, a viúva possa ser socorrida, que seja um lugar de socorro. Então, hoje, a proposta para nós é que através de Jesus Cristo, nós também sejamos de paz. É por isso que nós desejamos a paz do Senhor uns para os outros. Porque nós precisamos também construir um templo. Alguém está pegando já o fio da meada? Quem está pegando o fio da meada? Então diz para o teu irmão assim: construa um templo dentro de você. Agora, se toda hora você está raivinha, e toda hora você está friinho, não tem templo para Espírito Santo. Porque você está em guerras. E as batalhas, elas não devem roubar a sua paz. Porque a sua paz é Cristo Jesus. Aleluia. Então vamos lá. A primeira dica: desconfie dos seus pensamentos. Principalmente na hora do medo, na hora da raiva, na hora da preguiça. Desconfie dos seus pensamentos. Não fique legalizando pecados. Pastor, o que é pecado? Você quer falar emocionalmente ou espiritualmente? Emocionalmente. Pecado é tudo aquilo que afeta o outro, mesmo que esse outro seja você. É pecado. Agora, espiritualmente, é tudo aquilo que te separa de Deus. Então vamos lá. Desconfie dos seus pensamentos. E aqui eu quero lembrar você do que aconteceu com Jesus no meio do medo, do pavor. Jesus perdeu a sua paz por alguns instantes. E simplesmente ele ia desistir de construir o reino de Deus. Jesus disse o seguinte: Senhor, tudo te é possível. Olha que palavra poderosa. Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice.
Jesus estava com um medo tão grande que naquela hora ele suava sangue. Mas o que ele estava ali perdendo era a sua salvação e a minha salvação. Então, quando eu e você formos atraídos a desenvolver determinados comportamentos, seja de medo, de raiva, de ira, de preguiça, de procrastinação, inventando desculpas, para não viver o reino de Deus, ou não construir o reino de Deus, e aqui eu estou falando de dentro de nós, que não adianta você pregar o Evangelho se você não vive o Evangelho, não adianta você cantar o Evangelho se você não vive o que canta, não adianta você fazer aquilo que você mesmo não tem paz para construir. Então, Jesus deu uma chave muito poderosa. Jesus disse assim: que seja feita a tua vontade. Aleluia. Então vamos lá. Que seja feita a tua vontade. Fala comigo. Que seja feita a tua vontade. Então a gente pode falar de todas as áreas. De todas as áreas da sua vida. E se a gente colocar essa proposta, que seja feita a vontade de Deus e não a sua, vai sair corretamente. Amém? Então vamos lá. A gente pode falar sobre o casamento. A gente pode chegar para Deus diante da pior frustração e dizer: Senhor, me separa ou não me separo? Eu me caso ou não me caso? Eu me caso ou continuo amigado? Eu me caso, Senhor, eu paro de fazer sexo com a minha namorada antes do casamento ou eu continuo fazendo? Eu estou falando aqui, Senhor, qual é a tua vontade? Senhor, eu dizimo, é da tua vontade que eu dizime? Senhor, é da tua vontade que eu fale com aquela pessoa que me fez mal? Alguém está entendendo? Se for da sua vontade, a resposta é bem clara: você não é besta. Agora, se for da vontade de Deus, com certeza você fará aquilo que vai te propor um agir de paz. Querido, já se dizia aquele ditado que a falta de perdão é tomar o veneno e querer que o outro morra. Não tem como. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando o pecado é proposto para nós, e aqui eu estou falando dos crentes, amém? Você está ouvindo o que eu estou dizendo? Quando o pecado é proposto para você, ele é proposto como veneno. Como veneno. Que você deve tomar sozinho. O diabo nunca vai envenenar você. Alguém está entendendo? O diabo nunca vai envenenar você. Ele vai te levar a se envenenar. Então vamos lá. Nós entendemos semana passada que existe uma porcentagem muito pouca de importância em determinadas guerras. Muito pouca. A maioria dessas guerras nós entramos porque estamos fracos emocionalmente. E hoje eu estou falando que algumas outras guerras nós não lutamos porque nós estamos fracos espiritualmente. Então, algumas guerras você não deve lutar, mas outras guerras é necessário que você lute. E nós estamos invertendo o papel, lutando guerras que não deveríamos lutar e esquecendo de lutar a guerra que já nos é proposto em vitória. Fala comigo, Cristo já venceu? Então você está com medo de quê? Temendo o quê? Pense comigo. É sábio você agir como você tem agido? O que você tem feito tem valido a pena? Eu quero dar aqui uma segunda dica. A segunda dica é essa. Sempre no seu melhor momento. Agora eu vou fazer o meu devocional. Forte espiritualmente. Agora eu vou
trabalhar o meu emocional. Não vou ser tão melindroso, tão, sabe, mimimi. No seu melhor momento, o diabo vai se levantar e ele vai tentar impedir a sua evolução. Se o diabo não está fazendo nada, é porque simplesmente você está fazendo a vontade dele. Porque a guerra do diabo não é contra alguns, a guerra do diabo é contra todos nós. Todos. Mas quando se está morto espiritualmente, não se enxerga, se minimiza tudo. Eu espero muito que você esteja entendendo isso. Está dando para entender, Leão? Aleluia. Então vamos lá. Sempre quando você tiver uma evolução espiritual, entende, Adinásio? Você nem entende o que você está fazendo naquela mentoria. É para o inferno se levantar. Se ele não se levantou ainda, você não está fazendo a mentoria. Você acha que está entrando no escritório comigo, conversando algumas coisas. Um livro sobre Jesus. Mas eu estou falando sobre mudar a sua vida. Sobre transformar a vida de toda a sua família, sobre te dar poder nas mãos, autoridade nas mãos. Mas para isso acontecer, cai a tua vontade, se levanta a vontade de Deus. Eu vou fazer isso? Senhor, é da tua vontade? A resposta está aqui, gente, no nosso ouvido. Alguém está entendendo? Então vamos lá. Sempre em defesa dos nossos direitos, nós vamos esquecer que nós temos um comportamento a imitar. Comportamento de Cristo. Aquela série The Chosen é uma série que ela é muito poderosa. Existe algo espiritual ali. Até a liberdade poética que eles têm naquela série traz algo espiritual. E Cristo ali se senta com alguém poderoso e nitidamente aquela pessoa não tem poder nenhum sobre ela, ele. Alguém está entendendo? Está forte espiritualmente. E também forte emocionalmente. Porque no melhor e no pior momento, se eu sou alinhado à vontade de Deus, eu estou nesse sentido. Mas vamos lá. Então, não devemos perder esse norte. Cristo é aquele que nós devemos imitar, sim ou não? Então vamos meditar lá em Mateus 13:3. Mateus 13:3. E aí, para quem assistiu a série, vai lembrar dessa cena, que é interessante. Deixa eu ver se é aqui. É. E falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, aonde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se, secou-se, porque não tinha raiz. Outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e as sufocaram. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, a um por 100, a outro por 70, e outro por 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Sabe o que mais mata a gente aqui? O que mais deve preocupar a gente aqui? É esse versículo 9. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Por quê? Porque Deus não é nós, querido. Deus não tem pena de alguns. Se você está morto espiritualmente, eu posso passar a noite pregando para você. Você vai sentir sono, é muriçoca voando, você vê tudo. O telefone toca, vibra, você se lembra da galinha que deixou em casa. Você nem cria galinha, mas a galinha é do vizinho. De tudo, você está morto. A única coisa que você não se lembra é de Deus. Porque você não tem ouvidos para ouvir. Pastor, mas o senhor está ofendendo. Não estou. Não acrescente. Apenas converta-se. Aí houve uma preocupação, porque os discípulos queriam saber, será que eu ouvi? Alguém está aqui? Será que eu ouvi? Será que eu estou entendendo o que ele está querendo passar?
Então, cercando-se dele, os discípulos disseram: por que falas por parábolas? E ele respondendo: porque a vós é dado conhecer dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. É a coisa mais difícil de se ver como um pastor. Rasga o meu coração pregar para vocês e ver que muitos não é dado, porque simplesmente não estão fazendo o que a palavra fala. Rasga o meu coração sentar com alguém e ver que ele não está construindo nada além de algo para si mesmo. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até o que tem será tirado. O que é esse tem? O melhor dom de cantar? O que prega melhor? O que faz mais orações? O que é, irmão? Do que é que ele está falando aqui? Amor. Amor por Jesus. Amor por um reino que deve ser construído dentro de você. Mas muitas vezes, quanta mais paz nós temos, essa paz desse mundo, a gente se ocupa com as coisas que não são do reino, e as coisas que são do reino têm perdido a importância, e é por isso que você não faz o devocional. Não é porque você está numa igreja ativista, porque não somos. Não somos ativistas e você ainda falta os cultos. Não somos ativistas e você não ora. Não somos ativistas e você não lê a palavra. Será que você tem ouvidos para ouvir o que eu estou dizendo? Ou é só porque eu estou gritando? Porque falar manso dá sono. Eu estava refletindo esses dias, porque que alguns pastores passam o culto todinho gritando. Eu não gosto de culto que fica gritando. Mas é porque a maioria das pessoas, se não gritar, não entende. Se não gritar, cochila. Então escutem o que o Espírito está dizendo às igrejas. Porque a vocês é dado ouvidos para ouvir. Aleluia. Aí ele vai falar no versículo 15: porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com seus ouvidos, e fechou os olhos, para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu os cure. Isso é de assustar, irmão. Mas no 16 ele diz assim: mas bem-aventurado é os vossos olhos, aleluia, porque eles veem, porque os vossos ouvidos ouvem, aleluia. Porque em verdade eu vos digo, que muitos dos profetas e justos desejaram ver o que vocês veem agora e não viram, e ouvir o que vocês ouviram agora e não ouviram. Escutai vós, pois, a palavra da parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno, fala comigo, o maligno, e arrebata o que foi semeado no seu coração. O culto maravilhoso, o culto tremendo, aquela palavra, oh, aleluia, mudou sua vida, mudou sua vida, mudou seu comportamento, mexeu com você. Você teve ouvidos, não mexeu, o Espírito cerrou para que você não se convertesse. Porque você precisa entender uma coisa, meu irmão: Deus não vai pedir, pelo amor de Deus, venha morar no céu. Tem que ter esforço. Eu entendi e sei que é o melhor para mim. É como o Maico falou, eu preciso ir. Eu vi uma cantora, que eu não lembro muito o nome delas, mas é uma dessas grandes cantoras da atualidade, uma loura, do cabelo bem cacheadinho. Ela canta muito. Como é o nome daquela menina? Não, é uma loura, mechada, o cabelo. Tu sempre escuta ela, mas aí agora eu não vou. É fortinha ela. E não pode dizer que o povo é gordo, não, senão é preconceito. Para mim é comida, né? Mas o povo diz que é preconceito. Mas vamos lá. E ela disse assim: eu não sei quanto a vocês, mas eu preciso ser crente. Ela rasgou, sabe, Mateus?
eu não sou uma pessoa legal quando eu não tenho o Senhor. Eu sei de onde o Senhor me tirou. Eu era ansiosa, eu era depressiva, eu vivia dentro de um quarto. Quem me conhece sabe que eu não sou aquela que vai lá na frente do altar e começa a profetizar sobre o povo e orando e dizendo: Jesus me melhora. É por isso que eu preciso continuar crente. Alguém, aleluia. Isso é a compreensão do reino dos céus. Eu estou construindo, eu estou construindo algo aqui. Amém? Eu preciso de paz para isso. Alguém está aqui comigo? Eu preciso de paz para isso. Senhor, me dê a paz. E Ele disse: eu vos deixo a paz, mas eu vos dou a minha paz. Porque eu estou construindo, você entende, Josivan? Você tem que ter essa mentalidade que você está construindo algo. Que seja um pai melhor para o Noah e para a Laura, ou um marido melhor para a Angélica, mas alguém melhor para você também. Porque você se conhece, você sabe que com Jesus você é uma coisa e sem Jesus você é outra. E você sabe os vales que passou sem Jesus. E você sabe como é diferente quando se passa com Ele. Então logo não é o pastor que precisa que eu vá, eu que preciso ir, porque eu sou uma pessoa melhor, eu estou construindo algo. Amém, Léo? Só consegue ver isso, dona Liane? Então a senhora vê esse menino aqui dentro. A senhora é mãe dele. Eu estava vendo ele pregando aqui. Não diz, não. Nem parece aquele menino depressivo dentro de um quarto, chorando de dia e de noite. Nem parece. A gente nem lembra que um dia o Léo foi chamado de piu-piu. Não dá para chamar o piu-piu, porque ele age como um leão. Alguém está aqui? Então dá uma salva de palmas para o Senhor Jesus. E só o Senhor faz essas coisas. Aleluia. Eu sei, difícil é para muitos compreender as coisas do reino do céu. Porque o reino do céu sempre vai andar na contramão desse mundo, irmão. E eu não estou aqui te julgando. Eu estou aqui nos colocando, sabe? Nós estamos nesse mundo. A gente estava conversando com o Léo esses dias. E eu dizendo: Léo, nós estamos na contramão. Mas nós estamos nessa maré também. Então toda hora nós somos influenciados por ela. Alguém está entendendo? Jesus disse assim: olha, se vocês têm o que comer, se vocês têm o que comer e o que vestir, vocês deveriam estar satisfeitos. Mas só que nós, o ser humano, inventou tanta coisa nessa maré, que agora eu preciso de um carro, eu preciso de uma moto, de uma casa melhor, de viajar, sabe? Eu preciso de uma roupa nova para vir para o culto. Não, o que você talvez precise é de um coração novo para vir para o culto e sentir a presença de Deus. E não importa a roupa, o carro, a casa, não importa nada, porque quando Ele chega, Ele é o pastor. Aonde Ele está, nada nos falta. Essa é a verdade. Mas nós estamos aqui nesse mundo, e qualquer hora a gente pode também estar se distraindo com essas coisas, se envolvendo emocionalmente ou esfriando espiritualmente. Mas o Espírito de Deus está entre nós, e Ele revela o que convém e o que não convém fazer. Então vamos parar, pelo amor de Deus, de desobedecê-lo. Porque você pode entristecer o Espírito e Ele tirar o dom do ouvir de você. Você tem ideia, está dentro da igreja que se chama ouvir a palavra de Deus? Eu não sei o que é mais, como diz o Wilson, mais pesado, o nome dessa igreja: ouvir a palavra de Deus ou a visão dela ser como Jesus. Porque ouvir a palavra de Deus é dar atenção a ela. É por isso que nós falamos tanto, batemos tanto no devocional. A gente pode mudar: leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Para quê? Para que você seja como Jesus. O Espírito é o teu amigo fortalecedor. Ele também
protege você de ser roubado. Roubado ao ponto de entrar na maré, de ir com ela. Ao ponto de se entregar a um amor egoísta. Ao ponto de ser frio, morno, espiritualmente. O que a palavra de Deus fala sobre mordidão espiritual? Alguém sabe, gente? Vocês sabem? A palavra de Deus diz assim: eu não estou aguentando mais você. Aguento mais, está me dando enjoo de ver você aumentando as besteiras e diminuindo aquilo que tem importância. Não aguento mais, eu estou a ponto de vomitar você. Porque você parou de construir. A palavra fala sobre uma casa construída em Deus. Uma casa construída numa rocha, como a Regiane falou domingo passado. Dá trabalho. Você quer perguntar como é que se constrói uma casa? Fale com o Wilson. Ele sabe que tem que ter alicerce, fundamento. Mas muitas vezes nós estamos perdidos com a nossa própria arrogância, ou com as nossas religiosidades. Porque quando a gente entra num parâmetro de religiosidade, isso aí é religiosidade. Mas isso é porque você é muito religioso. Quando a gente começou a dar mentoria aqui, eu me preocupei. Porque parecia que o povo só faltou dizer assim: agora vou para a festa. Tá louca. Foi a mesma coisa que aconteceu com Jesus quando ele começou a confrontar coisas exageradas na lei. Parecia que ele estava mudando a lei. E na verdade ele estava explicando direito. Ele disse: eu não vou mudar um ponto, uma vírgula da lei. O que é que vocês dizem? Que se adulterar com a mulher do outro é adultério. Eu digo: só se olhar é para exagerar? Porque as coisas que têm importância eu exagero. Agora as coisas que são passageiras, isso é que eu devo diminuir. Mas a gente está trocando. A gente está diminuindo as coisas que são eternas e aumentando as coisas que não têm importância. Gente, não tem importância nenhuma. Às vezes. Às vezes é só besteira. Você tem raiva, a maioria das raivas é besteira. A maioria das frustrações não é realmente importante. E isso a gente vai julgando. Porque nós somos filhos do juiz. Mas o nosso juiz era para vir sobre nós. A palavra diz assim: o homem julgue a quem? A si mesmo. Mas nós acabamos julgando os outros. Abre Lucas 9:52. É dessa parte que eu estava falando lá sobre The Chosen. Foi muito engraçado. Pelo menos eu achei. Lucas 9:52. É aquele momento que eles estão lá. Entre os samaritanos, se eu não me engano. E aí eles vão pedir para descer fogo do céu para matar o povo. E lá na série, quando termina tudo ali, eles estão conversando ali no secreto. E aí Jesus diz assim: é sério que vocês iam pedir para descer fogo do céu para matar os samaritanos? E aí ele diz assim: mas o senhor falando assim parece tão terrível. Descer fogo do céu para matar o povo não é terrível? E o que é terrível então? Diz assim: mandou mensageiros diante da sua face, indo eles entrar numa aldeia de samaritanos para lhe preparar a pousada. Mas como não receberam, eles ficaram magoadinhos. Eu estava ouvindo o testemunho do Wilson, dizendo que estava evangelizando o Senhor. E no primeiro instante que ele foi evangelizar, o Senhor não quis conversa com ele. Mas ele tinha uma palavra, ele tinha ouvido que o Senhor tinha falado para ele, que haveria resistência. E ele continuou ali insistindo com aquela vida. E grande foi a obra que o Senhor fez ali naquela praça, em
plena festa de arraiar. Você entende isso? É só para quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E para os que não têm tempo, a palavra diz, uns vão estar casando, uns vão estar comprando terreno, mas tem alguém que vai ter ouvidos. Pastor, estou me magoando porque eu não fui. Se cure. Você está exagerando demais coisas emocionais. Busque a espiritualidade e diga assim: em nome de Jesus eu vou levar a sério aquilo que eu me propus a fazer nesse altar. Que eu dobrei joelho aqui nesse altar, diante de Deus não se brinca. Já está magoado? Menos. Busca espiritual, olha da parte boa. Alguém está aqui? Diga um amém. Aleluia. 54. E os discípulos Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos, desça fogo do céu e consuma como fez Elias? Machúrias. Voltando-se para eles, deu-lhes um carão. É assim que está aí? Não, voltando para eles, o repreendeu, que é a mesma coisa, que a minha tradução aqui é nordestina. Disse assim: vós não sabeis de que espírito sois. O Espírito Santo jamais faria isso. Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas veio para salvá-las. E foram para outra aldeia. Aleluia. Não, gente, alguém está aqui? Diga aleluia. A palavra indica que nós temos esse fortalecedor. Esse que nós temos que conhecer de que espírito somos. Esse vai fazer a gente resistir aos dardos do maligno. Esse vai fazer a gente resistir o dia mau. Esse vai fazer com que a gente não entregue a ninguém a nossa paz. E quando você desejar a paz para alguém, paz do Senhor, irmão, que primeiro ela esteja dentro de você. E não de qualquer forma, não de qualquer jeito, não como um cumprimento qualquer, mas como algo muito precioso. Algo que depende de sua vida, tão enraizada, tão desejável, tão protegida, com um valor tão grande. Gente, se você receber o seu salário, vamos dizer que você ganha salário, todo salário é alto, né, gente? Desde quem ganha 5 mil, ganha 1.000, quem ganha 2 mil, 10 mil, é alto, porque eu vou fazer minhas compras. Aí você sai, vai receber o dinheiro, você sai de lá, só falta fazer assim, ó. Agente secreto. Para o ladrão não ver que você está com dinheiro no bolso. Por que é que você sai assim? Porque é patrimônio seu. Que você esteja com a sua paz tão valorizada dentro de você, que você diga assim: ninguém hoje vai tirar ela de mim. Eu estou ocupado construindo algo. Eu estou ocupado construindo o reino de Deus. Você pode aplaudir a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Os músicos podem vir. A nossa paz é ser essa pessoa totalmente dependente do Senhor. Hoje você vai sair desse lugar com um termômetro espiritual forte e corajoso para enfrentar as ciladas do maligno. E sobre as coisas naturais, pega leve, irmão. Desde quem te trata mal lá no hospital, você nem sabe o plantão que a mulher fez. Você nem sabe se ela foi humilhada lá, por isso que ela está falando mal com você. Ah, mas eu não tenho culpa. Meu irmão, para com essas conversas. A gente é mais culpado do que inocente de muita coisa. E nem por isso o céu nos culpa. Às vezes a gente quer ter o nosso direito acima do outro. E eu não estou dizendo para você abrir mão de ser bem tratado, não. Mas às vezes a gente exagera. A gente exagera. Que a gente está tão frágil emocionalmente que a gente exagera.
que a gente está tão, sabe, fraco espiritualmente, que a gente não consegue ver. Quando Jesus chegou para aquela mulher samaritana, ela diz assim: quem és tu? Tu és homem judeu e eu mulher samaritana. Parece que Jesus estava pecando, está falando com ela. Jesus disse: eu só quero água. E ela disse: não, mas eu não posso dar, porque isso, porque aquilo. E ela lhe disse assim: se você soubesse quem sou eu, tu me pediria uma água que nunca mais terá sede novamente. Você sabe qual é a água da vida? Espírito Santo de Deus. Uma paz imensurável. Um ser tão fortalecedor que foi capaz de levar Jesus até o deserto para ele enfrentar Satanás. Um ser tão poderoso que foi capaz de deixar o diabo oferecer todas as coisas desse mundo e Jesus negá-la. Esse mesmo ser está aqui essa noite, Macílio, e pode fazer de você um homem poderoso para continuar pregando o evangelho sobre essa terra. Sabe o que é ser poderoso? Não ser fraco emocionalmente e nem ser tardio no entendimento da palavra de poder. A partir de hoje, você vai sair desse lugar olhando bem e dizendo assim: o inimigo está armando para mim, mas eu não vou cair na conversa dele. O inimigo está armando para mim, mas eu não vou. Aquele que está comigo é mais poderoso. Alguém está comigo aqui nesse lugar, adorando o Senhor, crendo que é Ele que está dizendo: Senhor, filha, eu vou fazer de você uma mulher poderosa sobre essa terra. Não é para a tua glória, mas é para a glória do meu nome. Por isso, enfrente as dificuldades, porque eu vou te dar paz para isso. Vamos ficar de pé nesse lugar, pedindo a Ele: dai-nos a tua paz. O inimigo tenta laços, embaraços pra me envergonhar, Mas não vai. Vai, começa a erguer tua confiança, vai. Porque Eu não estou sozinho nessa guerra. está comigo Espírito o de braço Deus, forte do Senhor, o Espírito da verdade. Aleluia. aquele que acalma o vento. Quem é Ele? Aquele que aquieta o mar. Quem é Ele? Que Tira a força do fogo e faz o leão jejuar. Ele é o Deus é o Deus que derruba as muralhas. da estéreo. Da estéreo faz mãe de filhos. Ele é o mesmo. É o mesmo que brada do ar. Olha, não temas, sou contigo. Vai, igreja, canta. Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Você crê? Ouça a voz. Deus te dá escape e livramento. Vamos do início, mais uma vez. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar. Olha, mas não vai. Deus é fiel para cumprir a promessa. Porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo é quem? O braço forte do Senhor. Aquele que acalma o vento. Vai, igreja. Aquele que aquieta o mar. Que
tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas da estéreo faz mãe de filhos, é o mesmo. É o mesmo que bradado. Escuta, filho, não temas, sou contigo. Eu já tenho um caminho aberto pelas águas. Faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Eu creio. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. eu já tens um caminho aberto pelas águas. Faz romper Nuvens que fontes em meio ao deserto. haverá. Nuvens que trazem chuvas de bênção. Adora, igreja, adora. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Oh, Senhor. Diga, eu não vou parar. Levante sua mão direita, é a mão que Ele te levanta. E diga, eu não vou parar. Eu não vou parar. Eu vou continuar crendo. Eu vou continuar confiando. Eu vou continuar me mexendo. Eu vou continuar me mexendo. nunca pare de lutar. Não baixe a guarda. Em tempos de guerra, Nunca pare de adorar. Lidera a palavra. Profetiza sem parar. o escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem. Em tempos De guerra, nunca pare de lutar. não baixe a guarda. Nunca pare de lutar. Em tempos De guerra, nunca pare de adorar. libera, Era a palavra, profetiza sem parar. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. o escape e o descanso, a cura, a recompensa vem Sem demora. o escape e o descanso, a cura, a recompensa vem Sem demora. o escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Eu não sei se esses dias você tem perdido a sua paz. E a paz nessa palavra tem dois sentidos, irmão. A paz no emocional, para você viver depressivo, ansioso. Mas também a paz espiritual, que é aquela que, se você não a tem, você perde a fé. E aí você vive uma pessoa cheia de medo. Você vive uma pessoa cheia de anseios. Eu quero orar por você agora, para que tanto você receba a paz emocional, como também a paz espiritual. Para que você seja forte no caminho ao qual o Senhor te propôs. Para que você seja forte para entrar dentro de covas de leões
acreditando que o Senhor vai fechar a boca do leão. Ou para ter uma fé tão evoluída como a fé de Sadraque, Mesaque, de Estevão, de Abidnego, que mesmo vendo o fogo, não temeu. Queria que agora você fizesse oração em concordância comigo, dizendo: Senhor, me dê da tua paz, me encha da tua paz, me fortaleça, para que eu não seja alguém tão preocupado com as coisas desse mundo e nem tão alheio para as coisas dos céus. Senhor, que eu não me perca do ser humano ao qual o Senhor me propôs para ser. Ou seja, um evangelista, um mestre, um pastor, um apóstolo ou um profeta. O Senhor te propôs para alguma coisa. Então diga: Senhor, que eu não escondo o meu talento por medo, que eu não me esqueça que eu te devo tanto, que eu te devo tanto, Senhor, que eu te devo tanto. Você pode dizer isso? Não por algo que você ainda vai receber, mas por algo que você já recebeu. Quem você é hoje, quem você é hoje já é uma obra de Deus muito grande sobre a terra. Quem você é hoje, quem te vê cantando aqui em cima, tocando, pregando, saindo de casa para vir para a igreja todo domingo, já enxerga a obra de Deus caminhando sobre a terra. Porque antes você estava num bar e agora você está dentro de uma igreja adorando o nome do Senhor. E não importa o que aconteça, adorarei ao Senhor na alegria, na dor. Já tem um caminho aberto pelas águas. Vais ouvir Muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz. Deus te dá escape e livramento. Coloque as mãos sobre a sua cabeça. Pai, nós oramos pela nossa mente, e que todos os dardos do maligno sejam agora destruídos, destronados, e que haja em nós um altar de adoração, aonde a tua vontade é priorizada. Diga comigo: Senhor, fale alto: Senhor, tu pode todas as coisas. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me livrar de vários cálices, mas que seja feita a tua vontade. Diga: eu tenho confiança em ti, em nome de Jesus. Você pode abraçar alguém do seu lado e dizer a ela: tenha confiança em Deus, tenha paz, tenha confiança. Romper nas fontes em meio ao deserto. Nuvens que trazem chuva de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e Livramento. Boa noite, igreja. Agora vamos para o devocional, amém? Lá em Isaías 45, a partir do versículo 9, diz assim: um vaso de barro não briga com quem o fez,
o barro não pergunta ao olheiro: o que é que você está fazendo? Nem diz: você não sabe trabalhar. E um filho não se atreve a dizer aos seus pais: por que vocês fizeram com que eu viesse ao mundo? O Senhor, o Santo Deus de Israel, o seu Criador, diz: por acaso vocês vão exigir que eu explique como cuido dos meus filhos? Vocês querem me ensinar a fazer as coisas? Fui eu que fiz a terra e criei os seres humanos para morarem nela. Com as minhas próprias mãos estendi o céu e ordenei que o sol, a lua e as estrelas aparecessem. Eu mesmo ordenei a Ciro que começasse a agir e lhe prometi a vitória. Eu aplanei os caminhos por onde ele vai passar. Ele reconstruirá Jerusalém, a minha cidade, e porá em liberdade o meu povo que está no cativeiro, sem exigir nenhum pagamento para fazer isso. Sou eu, o Senhor Todo-Poderoso, quem está falando. Amém. Nesses versículos eu achei muito forte, porque a partir do versículo 18, ele começa a questionar, né? O vaso, ele não fala para o olheiro perguntando o porquê que ele está fazendo desse jeito, porquê está o moldando daquele jeito. Ele somente deixa o olheiro o moldar. E o filho, ele não pergunta aos pais o porquê que me colocaste no mundo, o porquê me ensina daquele jeito. Somente obedece. E nós somos o vaso, ele é o olheiro. Nós somos os filhos e ele é o pai. Então, que nós possamos, assim como diz lá no versículo 11, ó Senhor, o Santo Deus de Israel, o seu Criador, diz: por acaso vocês vão exigir que eu explique como cuido dos meus filhos? Vocês querem me ensinar a fazer as coisas? Muitas vezes, quando estamos num momento ruim, estamos passando por dificuldade, nós temos a nos questionar o porquê daquilo está acontecendo, a questionar a Deus, o porquê que Ele está deixando aquilo acontecer comigo. Mas Ele é um Pai que cuida, Ele é um Pai que ama, e nós não temos o que questionar, nem o que temer, porque Ele sabe o que Ele está fazendo, Ele sabe o que Ele coloca para nossas vidas, porque Ele tem o melhor para nós. É como tem até um versículo que diz: se vocês são maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, imagina eu, o Senhor, também não daria coisas boas a vocês. Então, que a gente não venha a temer, nem a duvidar dele, mas que a gente venha a confiar, não a questionar, mas que a gente venha a confiar plenamente nele, porque ele é um Pai que ama, ele é um Pai que cuida, e nós sabemos que nós podemos confiar nele. Então, que nós não venhamos temer, nem as questionar nos momentos ruins. Mesmo que a gente não esteja entendendo, que a gente venha a confiar nele, mesmo sem entender, porque ele tem o melhor para nós. Amém? E o culto terminou. Kilber já estava ensaiando aí, ó. Vamos ficar de pé para a gente terminar esse momento. É um momento tão precioso que é esse momento de adoração. Vamos adorar só um pouquinho. Aí eu dou a bênção para você, amém? Quantos são adoradores aqui? Então deixa o Espírito Santo levar você essa canção. Você sai queimando essa noite. Pela graça estou sendo curado, pouco a pouco sendo transformado. Perfeito não sou, contudo eu sou grato. Glória a Deus. Tenho lutas, mas eu não desisto. Eu não, hein? Com coragem sigo vencendo. Olha isso.
perfeito não sou, contudo eu sou grato. Novo dia recebi pra te amar, ó Deus, e me trouxe até aqui para testemunhar. O que posso dizer se não aleluia? Sou grato, Cristo. Diga. Sou grato, Cristo. Sou grato, Cristo. Novo dia recebi. Recebi. Você recebeu, irmão? Recebi. Pai, nós te adoramos. E que essa noite o teu coração esteja construindo em nós um templo de adoração ao teu nome, o reino de Deus sobre a terra. Eu te abençoo no amor do Pai, na graça do Filho e nas doces consolações do Divino Espírito Santo. Isso em nome de Jesus. Amém e amém. Dê uma salva de palmas a Ele, adore a Ele. Eu fui lançado. Dá um abraço no teu irmão. Você estava ao meu lado. Nunca me deu